Irmãos, eu quero que vocês abram as vossas Bíblias no livro do profeta Amós, no capítulo 5, o verso 4. E hoje também se comemora o dia da juventude wesleyana. Ontem teve uma vigília lá no Efraim, eu não pude estar lá, mas foi bênção, irmão. Quem foi, eu vi alguns vídeos de lá, olha, a gente podia fazer uma vigília, né? Mas para fazer uma vigília aqui tem que botar acústico nesse lugar, né? Porque até 10 horas da noite é louvável, mas depois de 10 horas da noite a pessoa querer dormir. Então, mas vamos já sonhar com isso, um dia ter uma igreja acústica, a gente poder fazer o nosso barulho aqui e até 5 da manhã, orando e louvando a Deus. Amém? Você que achou a sua Bíblia aí, no livro do profeta Amós, no capítulo 5, verso de número 4, todos acharam? Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Mas não busquei a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada ao cativeiro e Betel será desfeita em nada. Verso 6: buscai ao Senhor e vivei, para que ele não irrompa na casa de José como um fogo e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Senhor, bendito seja teu nome. Mais uma vez te agradeço, Senhor, por este momento maravilhoso que estamos aqui reunidos, e a presença, Senhor, do Senhor é notória em nossas vidas. Te agradeço por cada irmão, cada irmã, Senhor, que estão presentes, os ausentes, Senhor, Tu possa também trabalhar, visitar, se é na área da saúde, se é na área financeira, eu não sei, Tu sabes, ó Deus, mas rogamos a Ti as Tuas bênçãos nessa noite. Mas fala conosco, Deus, aquilo que está no Teu coração para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu separei alguns pontos e apenas 2 verdades eu quero mencionar aqui no texto que nós lemos, do livro do profeta Amós. Amós, todos nós sabemos que ele era praticamente um fazendeiro, né? E foi chamado por Deus para ser um profeta. E aqui no verso de número 5, eu separei no primeiro ponto aqui, Deus dá uma ordem, e a ordem dele é expressa: buscai a Deus. E hoje o que nós vemos, né, a gente precisa buscar o emprego, precisa buscar tantas coisas, né, o aperfeiçoamento profissional, precisamos buscar conhecimento, né, não só da questão religião, mas conhecimento da tecnologia. Buscamos tantas coisas, e quando chegamos, às vezes na casa do Senhor, às vezes até quando vamos dormir, nós queremos dar a Deus uma sobra, sabe, a sobra do nosso cansaço, a sobra do nosso desânimo, e a nossa oração às vezes ela é até mecânica, ela não é uma oração que ela sai da alma, ela não é, e às vezes acostumamos com a religiosidade. Às vezes um ativismo religioso basta para nós. E o que o Senhor quer falar aqui conosco é que essa ordem dele era para que o povo buscasse a Deus. Independente do templo, nós devemos buscar o Senhor do templo. Porque às vezes nós nos acomodamos com a estrutura do templo, mas não entendemos que a prioridade aqui tem que ser o Senhor do templo. É Ele que nós viemos buscar, é Ele que nosso louvor é para Ele, a nossa adoração é para Ele, o nosso culto é para Ele, então tudo tem que ser para Ele. Então, buscai a Deus. A religião havia o quê? Substituído. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a nossa religiosidade. A religião, ela não vira substituir aquilo que nós consagramos de nossas vidas, que é Deus. O templo em si, ele não salva ninguém, irmãos. Parede não salva ninguém.
mas o Senhor, Ele visita a igreja. O Senhor, Ele está na igreja. Quando a igreja se reúne, o Senhor está na igreja para manifestar com cura, para manifestar com glória, para manifestar com restauração, para manifestar com esperança. Às vezes chegamos na casa do Senhor desesperançosos, chegamos na casa do Senhor desanimados, e quando o Senhor manifesta através dos louvores que são entronizados aqui, através da palavra dele, ele vem se manifestar, nós conseguimos entender o porquê eu vim hoje ao culto. Vim para adorá-lo. E quando nós adoramos a Deus, algo extraordinário acontece. Então não devemos substituir a nossa adoração a Deus, o Deus de Israel. O povo havia abandonado a Deus, mas continuavam religiosos. Estavam na casa de Deus, mas falavam até de Deus, mas Deus estava longe. Nós devemos ter muito cuidado com isso. Esse vínculo com Deus, ele tem que estar constante. Lá no Evangelho de João, o evangelista diz o seguinte, sobre a videira verdadeira, que é necessário uma conexão, né? Nós temos que estar conectado na videira verdadeira, porque se eu não estou conectado na videira verdadeira, ele tira o galho, ele limpa, para que dê frutos, mas se não der frutos, ele é lançado no fogo. Então eu tenho que estar ligado na videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira? É o Senhor Jesus Cristo. Precisamos disso, irmãos. E no livro do profeta Isaías, ele é pronto e categórico, ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deus, ele está próximo de nós, sempre está conosco, mas eu devo buscar ele enquanto eu posso achá-lo, irmãos, porque vai chegar um dia em que as pessoas vão querer buscar o Senhor e não vão encontrar o Senhor. Hoje é o dia oportuno para que possamos buscar a Deus, voluntariamente, rasgar não nossas vestes, mas rasgar nossos corações perante o Senhor, e chamar a atenção de Deus, nos prostrarmos diante da santidade dEle, clamarmos a Ele, e Ele vai se manifestar em nossas vidas. Às vezes nós permitimos que os problemas sejam tão grandes, a adversidade tão imensa, e esquecemos do tamanho do nosso Deus. Sabe por quê? Porque às vezes nós não estamos conectados com Ele. Você já reparou, quando você está lá mexendo na internet, de repente aquela desconexão, e você, a internet caiu. O crente é assim mesmo, irmãos. Perde a conexão, e a adversidade vem, e você não sabe o que fazer, você quer resolver o problema, mas não está conectado. Então quando você se conecta, você consegue entender que Deus está sempre no controle de todas as coisas. Você permite que Deus seja Deus. Você entrega a Ele na mão dEle. Você não pega de volta. Falou: não, Senhor, eu coloquei nas Tuas mãos, então eu vou confiar em Ti. Única e exclusivamente confia nele. Então, eles iam ao templo, mas não davam a Deus, o Deus vivo, o verdadeiro louvor. Eles cantavam suas músicas sagradas, mas não tinham comunhão com Deus. Gente, é triste quando a presença de Deus, ela não é perceptível. É muito triste quando um ajuntamento apenas solene, sem a presença de Deus. É muito triste quando o Deus, Ele está à porta batendo, querendo entrar, mas a igreja, com a religiosidade dela, não permite que Deus entre. Por isso que lá em Apocalipse, Ele bate a porta, aquele que abrir. Nós devemos abrir nossos corações. Quando chegarmos na casa do Senhor, o Senhor tem que estar gerando em nossos corações, o Senhor tem que estar fervendo no meu coração, trazendo a expectativa de um culto racional ao nome dEle. Precisamos estar sempre atento a isso. Então eles ouviam seus profetas,
mas não escutavam a voz de Deus. É como eu estar num culto, Deus está falando, e eu saio daqui da mesma forma que eu entrei. Eu preciso sair diferente. Eu preciso entender que Deus, Ele quer tratar comigo. Não importa meu irmão, minha irmã nesse momento. Isso é uma coisa particular, é individual com cada um de nós. É você e Deus nesse momento. Se o meu irmão não quer se conectar, isso é com ele. Mas eu quero. Eu vim para cá porque eu adoro a Deus. Adorador, adora a Deus em espírito e em... Então não existe mentira nisso. Você seja verdadeiro com o Senhor. Aqui, segundo Charles Friedberg, acertadamente diz que antes que venha o juízo, ainda há a oportunidade do arrependimento. Antes que Deus traga o juízo dele, ele sempre sinaliza. Você pode ver, antes de Nabucodonosor entrar em Jerusalém, Deus sinalizou dizendo, mas ele queria que o povo se arrependesse, mas o povo não quis se arrepender. Deus sempre vai sinalizar, Ele sempre vai mostrar a sua misericórdia, irmãos. Ele queria tratar, dando oportunidade, o arrependimento, de restauração. O Senhor tem prazer em restaurar o caído, o abatido. Deus tem prazer nisso. Deus relata em fechar a porta da graça e da misericórdia. Nos dias de Noé, esperou 120 anos, amados. Olha que Deus paciente e misericordioso. 120 anos, esperando que o povo se arrependesse, porque aquela arca, Deus, na sua misericórdia, aguardava que alguém se arrependesse e fosse para aquela arca. Hoje a arca é a igreja, amados. Hoje a arca é a igreja. Quero dizer para você, a igreja local que às vezes tem tanto problema, não é isso? Como teve tanto problema. Vocês imaginem bem, animal, macho e fêmea, segundo a sua espécie, urinando, defecando naquele lugar, não era um lugar muito bom, mas era um lugar excelente. Aí você me pergunta, por que, pastor, era excelente? Porque dentro da arca era lugar de vida, fora da arca era lugar de morte. A igreja é lugar de vida, fora da igreja é lugar de morte. Então nós estamos hoje entendendo que Deus, Ele tem prazer, mas Ele quer receber o verdadeiro louvor, o culto a Ele. Quando você sai da tua casa, a primeira coisa que você deve entender, eu vou para adorar o meu Senhor. Então, não impacientamos com a paciência de Deus. Deus é paciente, então não fique incomodado se Deus está demorando. Não, Ele tem um tempo dele, o tempo dele não é o meu tempo. Ele diz em sua palavra, os teus caminhos não são os meus caminhos, os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Deus já tem um caminho perfeito, o caminho dele é perfeito. Aí você me pergunta, pastor, qual é o caminho de Deus? Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho perfeito, irmãos. Deus faz tudo perfeito, até espera de nós também, adoração perfeita. Deus quer que você cultue Ele, adore a Ele, fale com Ele. Se tiver que chorar, chore na presença dEle. Se tiver que sorrir de alegria, sorria de alegria. Assim como Davi veio trazendo a arca da casa de Obed-edom, Davi estava dançando feliz da vida. Em contrapartida, Mical, com aquele semblante descaído, olhava com desprezo a felicidade de Davi. Eu quero dizer uma coisa para você, a tua felicidade incomoda o inferno. A tua alegria incomoda o inferno. Se você está feliz, meu irmão, o inferno está incomodado com a tua felicidade. Então o adorador adora, simplesmente adora. Não importa o que está acontecendo do lado. Não importa se existe síndrome de Mical. Importa que eu sou adorador. E eu quero dar o melhor para Deus. O melhor. Aleluias. Glória a Deus. Então 120 anos, Deus pacientemente estava aguardando.
Então, se ele demorar por causa dos perdidos de Israel, para que eles também possam ser salvos e venham a compor conosco o corpo de Cristo, Deus é paciente. Alguém aqui ora por alguma pessoa, por um parente? Alguém ora? E Deus está usando de paciência ainda, porque estamos no tempo da graça. Graça. Alguém orou por mim, alguém orou por você, para que você viesse para a casa do Senhor. E Deus pacientemente. Provavelmente alguém até tenha dito, não tem mais jeito não. Mas para Deus não existe causa perdida. Nada é impossível para o nosso Deus. Aleluias. Então Deus, e não a religião, deve ser o alvo da nossa busca. Deus, meu irmão, única e exclusivamente Ele tem que ser o alvo da nossa busca, não a religião. Se bem que essa palavra religião é religare, ligar o homem novamente a Deus. O propósito da religião é para que você se conecte com Deus, mas tem pessoas que não conseguem entender isso, são religiosos demais, né? São religiosos. Eu vou contar aqui, eu não sei se eu já contei, mas se eu já contei, eu gosto de repetir, porque parece que fica na mente da gente. Uma vez eu estava caminhando lá no quilômetro 32, botei uma bermuda, né, comprida, uma camisa, um tênis, e vai eu caminhando. Um amigo que eu sempre falava com ele, rapaz, meu querido, rapaz, quando ele me viu de bermuda, eu dei a paz para ele, não me deu a paz do Senhor não. Aí eu falei, será que o irmão está chateado com alguma coisa que eu fiz? Aí eu encontrei com ele um dia de terno, eu estava de terno, indo para a igreja num domingo, aí fui falar com ele, paz meu querido, ele, paz do Senhor. Aí eu falei, vem cá, por que aquele dia eu estava de bermuda e tu não falou comigo? Ele falou, pastor, com todo respeito, pastor, um pastor tem que andar de terno. Eu falei, se eu morrer tomando banho nu, eu vou para o céu, eu vou para o inferno, irmão. Aí ele ficou desconcertado. Sabe, a religiosidade, as pessoas se apegam muito nisso, no terno, na gravata, sabe? Até porque se a gente for entrar para falar disso, isso não é uma tradição daqui. Nós somos um país tropical, é muito calor aqui, irmãos. Isso veio dos europeus, americanos, trouxeram essa cultura para cá. E aí o crente acha que é crente só quando ele está de terno. Se ele não tiver um terno, não é crente. Se terno fosse símbolo de santidade, Brasília só tinha santo. Mas deixa quieto, irmão. Deixa quieto. Então, amados, Deus e não a religião. Ele é o quê? Ele é o sumo bem. Deus é bom, não é bom? Deus não é bom? Ele é bom. Até quando ele diz um não para a gente, ele é bom. Porque já imagina se Deus dissesse sim todas as vezes que tu pede a Ele. E Ele pedagogicamente, Ele olha para você e fala, não está na hora, não é agora. Pacientemente Ele vai forjando teu caráter, porque Ele quer você uma pessoa paciente. E às vezes a gente fica igual o siri dentro da lata, querendo que Deus realize a nossa vontade. E tem gente até que ora assim, eu determino, dando ordem para Deus. Você não determina, e nem eu. Até porque a oração do Pai Nosso é o quê? Seja feita. Opa, então a vontade dele. Se ele quiser abençoar, ele abençoa. Se ele não quiser abençoar, ele não abençoa. Se ele quiser curar, ele cura. Se ele não quiser curar, ele não cura. Pelo fato dele curar, eu adoro a ele. Mas quando ele não cura, eu tenho que continuar adorando. A adoração independe do que Deus vai me dar, dos benefícios que Ele possa me dar. Eu sou adorador, você é adorador, e adorador só sabe fazer uma coisa, adorar. Então o salmista pergunta,
tenho eu no céu, senão a ti? Você tem alguém além do céu? Maria, João, Pedro, você tem alguém lá no céu, além de quem? Do Senhor? Ninguém, irmão. É Ele. A quem? A quem? A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Você deseja algo mais do que Deus nessa terra? Deus tem que ser exclusividade nossa. Exclusividade. Tudo. Sentou na tua mesinha, meu irmão, vai comer tua primeira refeição matinal. Lembre-se daquele momento em que ele falou que as aves do céu não trabalham nem semeiam, mas o vosso Pai as alimenta. Quanto mais você está comendo. Agradece a Ele. Ah, Deus, obrigado por esse pão. Senhor, obrigado por esse pão dormido que eu botei no fogo lá. Ninguém come pão dormido às vezes, né? Eu parei, mas minha esposa gosta. Às vezes ela bota na chapa lá um pãozinho dormido. Agora ela está de dieta. Um pãozinho dormido, qual o problema, irmão? Tudo devemos dar graças a Deus. Ah, Senhor, obrigado por esse almoço maravilhoso. O zoião está aqui, mas eu te louvo pelo zoião. Pior seria se não tivesse o zoião, não é? Mas está lá o zoião, irmão. Então dê graças a Deus. Ah, Senhor, hoje melhorou o negócio. Tem uma maminha de alcatra. Obrigado, Deus. Nesse momento o crente fica até mais fervoroso, né? Fala até em mistério. Obrigado, Senhor. E aí você vai agradecendo a Deus. Quanto mais tu agradece a Deus, papai olha e fala assim: esse filho é bom. Tudo que eu dou a ele, ele me agradece. Não é isso? Tudo que eu dou a ele, ele me agradece. E Deus vai derramando bênçãos sem medida sobre nossas vidas. Você vai tendo um vínculo com Deus, um vínculo de fidelidade, de comprometimento com Ele, irmãos. Aleluias. Então essa busca deve ser com sinceridade, amados. Aleluias. E com senso de urgência. É agora. Não vou procrastinar, não vou deixar para amanhã, é agora. Eu tenho que buscar Deus, é agora. Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa natureza, porque a gente começa a botar coisas, substituir. Ah, daqui a pouco eu vou falar com Deus, daqui a pouco. Ah, não, eu vou resolver isso. E quando tu termina o dia, tu acaba não falando o que tu queria falar com Ele. Tu reduz a tua oração. Aquela oração, sabe? Copiou, colou. Já viu? Copia e cola. Aquela oração. Você não externa lá da tua alma o que realmente tu quer falar para o teu Criador. Precisamos então adorar a Deus, buscá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, verso 13, diz assim: buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso aqui, eu quero separar o coração, que não é esse coração que pulsa, isso aqui só serve para bombear sangue. A Bíblia às vezes quando fala de coração está falando de mente. Isso aqui, ó. Busque o Senhor com a tua vida, com isso aqui, com a tua mente. E aí se a gente for colocar isso, mente, como casa, nós vamos ter um cuidado de sempre procurar estar limpando esta casa, mente, coração. E ela tem que estar ornamentada, porque tu vai falar com o teu Criador. Eu não posso falar com Deus de qualquer maneira, não é isso? Eu tenho que, se você vai receber uma visita na tua casa, a primeira coisa que você vai fazer é limpar a sala, que a visita vai ficar na sala. Janaína hoje esteve aí, a gente conversou, eu, ela e Hélia, vou limpar a sala. Vai, minha filha, vou limpar o banheiro, vai. Então a gente se preocupa com a visita, não é isso? Só que Deus não é visita, Ele habita em nós. Então eu tenho que limpar isso aqui, irmãos. Isso aqui não pode estar intoxicado.
A mente da gente não pode estar intoxicada, sabe? Com coisas, com palavras, com aquilo que tu vê, tu registra na tua mente. Então eu preciso limpar a minha mente. Aí eu posso buscar ao Senhor de todo o meu coração, de toda a minha vida, de todo o meu pensamento, buscar ao Senhor. Algumas perguntas precisam ser feitas acerca desse magno assunto. Primeiro, o que é buscar ao Senhor? Já parou para pensar isso? O que é buscar a Deus? Eu busco a Deus de que maneira? E de que forma eu vou buscar ao Senhor? Então, buscar a Deus é voltar-se do pecado para Ele. Sair do pecado para Ele, mas não levar a tua culpa apenas para se livrar da tua culpa, apenas para não livrar do peso do pecado. Não é isso. Porque tem gente que vai buscar a Deus apenas para aliviar o pecado, mas lá no fundo não quer se livrar do pecado. Lembra da mensagem de domingo? Foi domingo que eu falei que o pecado, às vezes tem um pecado de estimaçãozinho, né? Como um bichinho de pelúcia. Ai, tem 20 anos, vou me livrar disso agora, gente. Aí fica ali tratando o pecadinho como bebeludo. Você está aí guardadinho, né? Ninguém está vendo. Mas papai está vendo. E Deus vê, meu irmão. Deus sabe de todas as coisas. Então precisamos buscar a Deus e voltar-se do pecado para Ele. Não apenas para fugir das consequências do erro, mas para deleitar-se em Deus, aquele que é a fonte de vida. Deleitar-se em Deus. Quando você vai buscar a Ele, você tem que se deleitar, sentir prazer na pessoa de Deus. Aleluias. Segundo aqui, por que devemos buscar ao Senhor? Porque só nele há copiosa redenção. Só nele. Nenhum outro você vai encontrar isso. Em ninguém. Só Ele. Só nele há esperança. Às vezes nós perdemos a esperança, mas quando encontramos o Senhor, ela é renovada. Nós começamos a ter esperança em Deus, glórias ao seu nome. Só Ele pode dar vida, meu amado. Nenhum outro pode nos socorrer. Aleluia. O caminho da desobediência é a estrada da morte, mas na rota da obediência desfrutamos da vida abundante, superlativa, maiúscula, eterna, nos lugares sagrados. Glória a Deus. Então devemos buscar a Deus, sabendo que Ele tem prazer, irmãos. Quando nós buscamos ao Senhor, tem algo que acontece que você não vê, eu não vejo, mas nós podemos conjecturar. Quando Deus está ali e os anjos rodeados, adorando ao Senhor, quando um adorador, ele se prostra diante de Deus, meus amados, na eternidade há algo que o próprio Deus inclina seus ouvidos para ouvir a tua voz, o teu gemido, o pedido de socorro. Deus é infinitamente misericordioso e amor. Se tem uma coisa que tem na essência de Deus, é amor. Deus é amor. Amor. Então podem ser destruídos quando torcem a vontade ou se tornam um fim para si mesmo, mas Deus sempre continua a ser a fonte da vida. Ele é a fonte da vida, louvado seja Deus. Segundo lugar, uma promessa segura: e viverei. Olha, está dizendo que você vai viver. Talvez você esteja, pastor, estou passando por situação, eu não sei nem se eu passo dessa, pastor, o negócio está feio. E vivereis. O que ele falou para Marta, Maria? Aquele que crê em mim,
ainda vai viver e vivereis. Você vive, irmãos, vive. É porque a nossa natureza, a gente acha que vamos viver eternidade aqui. Não vamos viver eternidade aqui. Nós vamos viver eternamente com o Senhor. Essa é a promessa, viver com Ele. Então o povo busca Betel, Berseba, Gilgal, e volta pior. Sabe, a gente vai colocando os temperos no lugar de Deus. Eu vou buscar isso aqui, porque talvez se eu fizer assim, eu vou fazer isso, que Deus pode se interessar nisso. Não, busca Deus, 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 tem que ser o centro da nossa adoração. Eles voltavam pior, iam ao templo, mas continuavam cegos. Coisa triste, né? Você perder a visão na casa de Deus. Continuavam cegos e prisioneiros dos seus pecados. Eles tentavam encontrar sentido para a vida nos rituais, mas só a vida só está em Deus. A vida só está em Deus. Abram aí em João, no capítulo 17, Evangelho de João, no capítulo de número 17. No versículo de número 3. Diz assim: olhai por vós mesmo. Perdão, estou lendo Lucas. Alguém achou aí? Pode ler. Só Deus tem a vida, só Deus tem a vida. Diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. A vida eterna é esta. Você conhece Deus? Você conhece Deus? Se você conhece Deus, você já tem a garantia da vida eterna. Conhecer Deus. Não estou falando de conhecer, de ouvir falar não, irmãos. O livro do profeta Oséias diz assim: conheçamos e prossigamos. Não é só conhecer não, é prosseguir em conhecê-lo. Você conheceu? Agora prossegue em conhecê-lo. Crie intimidade com Deus, o vínculo com Deus. Aleluias. O culto é teocêntrico, Deus é o centro. Aleluias. Nem mesmo as bênçãos de Deus podem substituir Deus. Às vezes as pessoas acham que as bênçãos dele são maiores do que ele. Não, Deus é maior do que as bênçãos dele mesmo. Só a vida quando o homem se volta para Deus. Ele é o manancial de águas vivas, amados. Pare para pensar nisso. Ele é o manancial de águas vivas. Ele é a fonte inesgotável da vida. Quer vida? É Ele. Se conecte nele. Aquela mulher samaritana ia todos os dias buscar água naquele poço. E ele diz para aquela mulher: mulher, se você soubesse quem fala contigo. Aquela palavra ali não foi Jesus homem, mas foi Jesus Deus. Se você soubesse quem fala contigo. Essa mulher agora, o papel inverte. Já não é mais Jesus que pede água a ela, agora ela pede água a Jesus. Jesus usa de uma pedagogia para mostrar para aquela mulher que ele tinha uma água inesgotável. Aqueles que se achegam a ele vão ficar saciados, vão ficar satisfeitos com a presença dele. Aleluias. Então a verdadeira religião brota de que? Da união e a comunhão com Deus, e sela a sua veracidade ao revelar uma transformação que espalha o amor e a verdade.
Você é um agente multiplicador do amor de Deus. Aonde você está, o ambiente tem que ser diferente, meu irmão. O ambiente não pode ser o mesmo. Se você está numa condução, as pessoas têm que sentir a presença de Deus, o bom perfume de Cristo na tua vida, porque você é diferente, porque você tem comunhão com o Eterno, porque você crê no Eterno. O Eterno se revela para você através da sua palavra. Devemos ter comunhão com Ele, devemos espalhar o amor dEle, a verdade dEle, submissão nos relacionamentos, preocupação com a aprovação de Deus, integridade moral e ordem social. Em vez de o povo buscar a Betel, deveriam buscar a Deus. Eles deveriam fazer de Deus o seu lugar de peregrinação. As pessoas ficavam querendo peregrinar, indo para lugares onde Deus não havia marcado aquilo. Quer peregrinar? Entra no teu quarto em secreto, em silêncio, que Deus ali te ouve. Deus, Ele quer que você faça uma peregrinação, não uma peregrinação para mostrar que você é um bom caminhador, não que você faça um jejum e fique com a cara desfigurada para que todo mundo olhe para você e fale: coitado, esse homem é um homem de jejum, ninguém precisa saber o que você faz. É você e Deus, amados. Aleluia. Este é o caminho da vida, amados. Caso contrário, eles seguiriam pelo caminho do fogo. Vamos lá no verso 6 do livro do profeta Amós, parte B. Diz assim: para que eles irrompam na casa de José como um fogo e a consuma, e não haja Betel quem o apague. Deus é amor, mas também Ele é fogo consumidor, meu amado. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e se converta ao Senhor. Hoje é o dia da visitação, é hoje. Hoje, glória a Deus. Vamos ficar de pé, amados.